Meu boa noite para os irmãos. Fico muito feliz que as pessoas estão aqui para receber a palavra de Deus. Eu escolhi um assunto muito importante. Hoje, como é um dia todo especial de oração, de intercessão, eu escolhi um assunto que está sendo estudado por mais de 18 milhões de pessoas esse mês de novembro, outubro, novembro e dezembro, em 184 países. O assunto é sobre Jó. E a escola sabatina foi dedicada 90 dias, um trimestre inteiro sobre o assunto. E como nós estamos estudando já há um mês, eu tirei bastante informações que vão ser relevantes para a nossa vida espiritual. E se tudo que for falado, eu estava pensando que a senhora não ouvindo, e se as pessoas decorarem somente uma passagem de Jó, e se encontra no capítulo 42 de Jó, vamos abrir a palavra de Deus. No verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Amém. Essa aqui é a mensagem central. Se tudo que for falado, nós decorarmos e reconhecermos que no Senhor tudo pode. Jó 42, verso 2. A palavra de Deus, no todo, ela é dividida em 7 tópicos, que fala sobre lei, sobre história, sobre poesias, sobre profecia, sobre evangelho, sobre epístola e sobre apocalipse, quer dizer, revelação. E na terceiro tópico dos poéticos, nós temos 5 divisões, que é o livro de Cântaros, Eclesiastes, Provérbios, Salmo e Jó, que é o primeiro classificado. Ele tem 42 capítulos e ele foi escrito há 4.100 anos atrás. Ele é milenar. Interessante que Moisés, que é o escritor do livro de Jó, e foi o primeiro livro a ser escrito. As pessoas pensam que é Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, mas Jó foi o primeiro livro a ser escrito por Moisés. E os críticos, eles apresentam ele como um livro poético e uma riqueza literária. E interessante que eles falam aqui que é um livro singular, é uma obra literária poética mais bela da humanidade, por ser milenar e está preservado até hoje. E interessante que vamos lá no início do livro de Jó, no capítulo 1 de Jó, que fala sobre as virtudes e riquezas de Jó. Interessante que quando Deus fala que lá existe um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal, ele ressalta que na terra de Uz. Interessante que na terra de Uz, por que ele frisa bem na terra de Uz, esse homem tão importante? Aqui mostra que a terra de Uz, hoje, ela não está nem delimitada como terra de Israel. Interessante, E essa terra de Uz, provavelmente, é a terra do pecado, É a terra que nós vivemos. E Jó mostra aqui, quando foi escrito, inspirado por Deus, Moisés
ele faz um paralelo entre Adão e Jó. Por quê? Porque Adão foi tentado lá no paraíso, na terra de Deus, e Adão e Eva pecaram, e Jó permaneceu firme e fiel, e ele os enriquece. Nós estamos nessa terra de pecado e nós podemos ser vencedor em nome de Cristo. Amém? Do capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos explanar o capítulo 1 e 2 em detalhes, e vamos fazer um resumo até o capítulo 42. Um livro que está sendo estudado, e nós vamos tirar alguns detalhes. 2 reuniões foram feitas, e a profecia fala que as 2 foram no céu. A primeira reunião no céu, capítulo 1, de 1 a 6, fala que estava reunido no céu o Senhor Todo-Poderoso e os seus anjos. E interessante que apareceu ali um intruso, o nome Satanás. E esse nome não é o nome dele, o nome dele é Lúcifer, anjo de luz caído. Satanás significa, no original, o acusador. E ele estava ali presente. E o Senhor perguntou: de onde vens? Por que o Senhor fez essa pergunta, de onde vens? Porque o livro de Jó é o livro das perguntas. Tem quase 300 perguntas. E o Senhor se impõe ali como o Criador, como o dono da situação, o que faz as perguntas: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Isso aí, no original, diz que é uma afronta ao Criador, porque o Senhor lá no Jardim do Éden, ele passeava, rodeava, quando fazia visita aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o inimigo falou: eu estou aqui rodeando e passeando porque eu sou o dono dessa terra, ela me pertence, e todos os habitantes da terra me pertencem. Eu sou o representante desse planeta. O Senhor ficou quieto diante do universo e perguntou para ele: observaste o meu servo Jó na terra? Esse termo observaste é um termo militar, é um termo que foi usado muito no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio. É quando as pessoas iam fazer observações antes de fazer a peleja. E ele falou assim: eu tenho observado realmente, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ali o inimigo troca acusações contra o Criador diante do universo. O verso 1 a 6 do capítulo 1, ele mostra ali, e ele faz acusações severas diante de todo o universo, diante dos anjos, contra o Senhor, contra o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor então permitiu que ele tocasse em Jó, mas preservasse a vida de Jó, porque ele falou: toca no que ele tem, toca no seu dinheiro, nos seus bens, na sua família, no seu corpo, e ele vai te blasfemar na tua cara. Olha a ousadia do inimigo. E o Senhor deu uma permissão parcial para ele e falou que ele tinha permissão, mas que não podia tocar na vida dele, porque a nossa vida pertence ao nosso Criador, ninguém toca. Amém? Amém? Mostrando ali que o inimigo, aquele anjo caído, é ilimitado. Martinho Lutero, ele falou uma coisa interessante, que Deus manda em tudo. Deus manda no céu, manda na terra e manda nos demônios. Ele diz que todas as hostes do mal é como um cachorrinho preso numa coleira, próximo do Senhor. Porque o verso 42, verso 2,
Fala que o Senhor tudo pode, e seus planos jamais podem ser frustrados. E ele veio ali, no capítulo 1, no verso 15, 16, 17, 18, ele veio e fez um ataque. Interessante, ele usa 3 elementos para destruir aquele homem fiel a Deus. Ele usa os sabeus, usa o fogo e usa os caldeus. Os 3 ataques. O primeiro ataque ele usou os sabeus. O que ele fez? Interessante que nós, se lermos detalhadamente o capítulo, os 2 primeiros capítulos, faz um resumo total, quase total, e conclui no capítulo 42. Nas 4 investidas dele, ele usa os sabeus para poder atingir os bois, as 500 juntas de bois e as jumentas, 500 jumentas do rebanho de Jó. Todos os bois, todas as jumentas. Os sabeus levam tudo, roubam tudo e matam a fio da espada todos os servos que estavam cuidando dos bois e das jumentas. Milhares. E veio um indivíduo correndo e fala para Jó: só eu escapei, só eu vim te trazer essa notícia. Estão os bois e as jumentas todas mortas, e todos os servos estão, e o resto dos sabeus carregaram, levaram. Chega outro indivíduo correndo e falou: só eu escapei, Jó. Desceu fogo do céu e matou todas as suas ovelhas. Quantas ovelhas Jó tinha? 7.000 ovelhas. E também destruiu todos os servos. Só eu vim para te trazer a notícia. Ele não estava ainda entendendo tudo. Veio o terceiro elemento, quase no mesmo instante, e falou: olha, os caldeus se dividiram em 3 grupos e roubaram todos os camelos, 3.000 camelos, todo o rebanho de camelos, mataram todos os seus servos. Só eu estou aqui para te trazer a notícia. Que investida, né? Usou esses 3 elementos para massacrar, passar um rolo compressor em cima de Jó. O que Jó faz? No verso 21 do capítulo 1, Jó levanta os olhos para o céu e falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. A primeira tese de Satanás foi destruída. Que força espiritual, né? A segunda tese dele: toca na família dele, que ele vai blasfemar na tua cara. O que aconteceu? Veio um vento do deserto, derrubou os 4 pilares da casa de Jó, e as 7 filhos e as 3 filhas, os 10 filhos de Jó estavam ali. Caiu tudo, os escombros em cima da família de Jó e matou os 10 filhos. E veio o indivíduo correndo e falou: só eu sobrei para te trazer a notícia. Aconteceu isso. Um vento que veio de Deus. Eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. Não veio de Deus, veio de Satanás. Com permissão de Deus. Acabou tudo. É interessante nós notarmos que é normal um pai enterrar um filho. É normal? Mas aconteceu aqui. Jó enterrou 10. Isso é anormal. Olha que tristeza profunda. No verso 21, na segunda parte, ele recebeu a notícia e falou: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Segunda tese de Satanás
foi destruída. E nós vamos para o capítulo 2, segunda reunião no céu. De onde vens? Quem pergunta é o Senhor Todo-Poderoso, porque Ele está no controle. O livro das perguntas. E Ele mostra a sagacidade, do anjo caído, de rodear e passear pela terra. Ele é abusado, falando com o Todo-Poderoso. Aí mostra que ele está ativo, procurando aqui na terra destruir todas as pessoas que abrem uma brecha. E o Senhor falou: observaste o meu servo Jó? Tu me incitaste para destruí-lo sem causa. O Senhor coloca Jó lá em cima, Tu, Satanás, me incitaste para destruí-lo sem causa. Suas teses são falsas. Jó é fiel. Todo o universo presenciou que ele é fiel. E ele investe mais uma. Se tu tocares nele, pele, o homem dará tudo pela sua vida. Toca nele, na sua pele, na sua carne, que ele vai blasfemar contra ti. Jó tinha provado fidelidade, Deus mostrou diante do universo que Jó era fiel, mas ele ousadamente ainda fez uma investida. O Senhor não faz nada disso, o Senhor não toca em ninguém. Todas as calamidades que estão acontecendo no mundo não tem a mão do Senhor. O Senhor não faz nada disso, o Senhor só faz o bem. E ele pediu para que Deus tocasse na casa de Jó. Recebeu uma permissão parcial do Senhor para que tocasse em Jó, mas não toque na vida dele, porque nossa vida pertence a quem? Ao nosso Deus. E ele imediatamente saiu da presença de Deus e tocou na carne de Jó. Diz que provavelmente lepra e tumores, câncer. Um indivíduo, quem não conhece o bacilo de Hansen, eu tive a oportunidade de trabalhar já e cuidar de pessoas por Hansen. Sem pedaço no nariz, fiz curativo, tirei a câmara traqueal e limpei, tirei bichos dentro da garganta. Uma situação difícil. Jó provavelmente estaria ali sem as periferias, sem os pedaços de dedo, sem os pedaços do nariz, os olhos brancos, cabelo caiu, uma situação, um aborto vivo, pegando o caco de dele e se coçando, conforme fala a palavra do Senhor. E ele, precisando de um alento, se aproxima da sua mulher, que viveu na fartura, no topo da pirâmide do Jó, quando ele era rico, o maior do Oriente, o homem mais rico. A mulher fala o que para ele? Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela não falou amaldiçoa o nosso Deus. O Deus nosso é quando ela estava no topo da pirâmide com ele. Agora que ele estava leproso, com câncer, sem nada, ela pediu que ele amaldiçoasse o Deus dele morresse. Então Jó fala: falas com qualquer uma doida, qualquer uma louca, não chamou ela de fala como qualquer uma doida, e não cedeu à tentação de blasfemar contra o Senhor. Terceira tese destruída. O inimigo não conseguiu destruir Jó. Capítulo 2 relata que ele tinha 3 amigos fiéis, e eram fiéis mesmo: Elisafá, Bildad e Zofar. Eram amigos íntimos de Jó na riqueza. Foram encontrar com Jó e ficaram 7 dias e 7 noites junto com Jó de boca fechada. Sabia que o melhor jeito de
consolar um amigo numa hora difícil é ficar de boca fechada. Às vezes a gente fala muita coisa, justifica muita coisa, boca fechada. Ficaram 7 dias e 7 noites ali junto com Jó. Eram amigos ou não eram? Eram amigos. Mas começaram depois de 7 dias a lutar e a imaginar a causa por efeito. Esse indivíduo está leproso, caindo em pedaços, mal cheiroso. Diz que o indivíduo nessas condições, no Oriente Antigo, conforme a temperatura lá é alta, durante o dia, os animais sentem o odor dele a 800 metros de distância. E começaram a falar para ele os libelos acusatórios. É duro, né? Você fez alguma coisa que desagradou a Deus. Você deve ter adulterado. Diz ali no capítulo 3 ao capítulo 41. Você deve ter sido roubou alguém, viúva, os órfãos, para se enriquecer. Tem alguma coisa errada na tua vida. E começaram a jogar setas acusatórias venenosas, um rolo com pessoa da impiedade na vida de Jó, os próprios amigos dele. Jó se queixa, diz que o porquê, Senhor, 16 vezes, e faz 34 queixas, 50 lamentos do livro de Jó. E Deus fica em total silêncio. A vida financeira foi destruída, foi a falência. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e milhares de funcionários. Perdeu tudo. E 10 filhos. Sua saúde era uma chaga aberta. Seu casamento, provavelmente, naquele momento, por ele não, mas por ela tinha terminado. Não terminou ainda não. Por ele não. Continua casado. Os filhos mortos. Teve que enterrar os filhos. Não é uma coisa. As amizades lançando setas venenosas na vida dele. Ele estava no fundo do poço. E ele, no fundo do poço, ele falou: uma coisa eu sei, o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. Ele acreditava na ressurreição. Eu vou morrer, mas eu vou ver o meu Senhor. E nós precisamos conservar essa fé. Nós, em Cristo Jesus, estamos salvos. Segurar a fé em Cristo Jesus, e ainda que morramos, vamos ressuscitar e vamos estar com nossos familiares. Uma promessa. Aí Deus rompe o silêncio. Mas diz que não responde a 16 perguntas de Jó e nem a 34 queixas dele. Mas ele rompe o silêncio com 70 perguntas. O livro tem quase 300 perguntas. 50 só de Jó ao Senhor. Mas o Senhor não responde. Ele lança 70 perguntas para Jó. E pergunta retórica. Não tem resposta. Porque veio do Senhor. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu fiz a terra, esse globo aqui, essa terra, nosso planeta. Onde tu estava, Jó, quando eu lancei as estrelas do firmamento? Onde fica o reservatório dos ventos, Jó? Como forma geada, Jó? Deus foi derramando uma grande quantidade de sabedoria sem resposta para Jó. Jó foi ficando esmagado
pela gloriosa revelação do Senhor. Diz que ele foi encolhendo, eu imagino, foi encolhendo, sumiu diante da presença do Senhor. E ele mesmo responde ao Senhor: bem sei que Deus tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Está registrado no capítulo 42, no final dessa experiência de Jó. No verso 2. Se nós decorarmos isso, aplicarmos na nossa vida, só isso, de tudo que eu falar aqui, já é o suficiente. Hoje, no nosso mundo, tem dois tipos de literatura, está bombando. As pessoas estão ficando riquíssimas. Eu vou citar nomes, vocês vão na internet que vocês vão. Livros de autoajuda e livros de como ficar rico, como aplicar na bolsa, como fazer aquele investimento, como ter uma aposentadoria milionária, aplicando pouco dinheiro por mês. Isso fica bombando hoje. Mas a Bíblia mostra totalmente diferente. Quem crê na palavra de Deus mostra totalmente diferente. Diz que somos fracos, diz que nós envelhecemos, diz que nós temos fraquezas físicas, emocionais, morais, espirituais, choramos às vezes e questionamos a Deus, temos caídas. Isso que a Bíblia mostra a vida de Jó. Eu não quero mais cometer isso, estava cometendo aquilo no dia seguinte, no mesmo dia. Diz que nós somos um ser amigo, um ser contraditório, um ser paradoxal. Diz que tem uma esquizofrenia dentro da gente, que a gente quer fazer a coisa boa e não faz. Acaba fazendo mal que a gente não quer fazer. No livro de Daniel 11:32, mostra que quem conhece a Deus é forte e ativo. Temos que nos fortalecer para conhecer esse nosso Deus. Isaías 40, no verso 12, fala que aquele que mede as águas dos grandes oceanos, mede uma palma da sua mão. Se a gente imaginar quantos oceanos nós temos: Atlântico, Pacífico, Mediterrâneo, Índico, os grandes rios, as palmas das suas mãos. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus grande. Diz que ele mede o pó das montanhas com balança de precisão. Qual é a montanha mais alta desse planeta? Como se tivesse pesado nas suas mãos partículas de ouro. Interessante que no macro a gente vai ter uma noção pequena, uma palhinha. Se nós perguntarmos a um astrônomo qual é o tamanho do universo, ele responde. A maioria responde que o tamanho do universo, somente o universo. Hoje a ciência fala que tem multiversos, não é um universo mais, são bilhões de universos, somente um universo. É 93 bilhões de anos-luz para medir somente o diâmetro de um universo. 93 bilhões de anos-luz. Quer dizer que na velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, você duraria 93 bilhões de anos para medir somente o diâmetro de um universo. É isso que eles falam.
Esse Deus é grande, não é? Nosso Deus tudo pode, e seus planos jamais podem ser frustrados. Capítulo 42, verso 2. Continue fazendo perguntas. Deus não fez perguntas retóricas. Achou? Vamos fazer aos entendidos, aos sábios desse mundo. Quantas estrelas existem? Só no nosso universo. Eles respondem que existe mais estrela no universo do que grãos de areia nas praias dos planetas, do nosso planeta e nos desertos. Juntando as praias, os rios, todos. Existem mais estrelas no universo. Se nós pegarmos uma conchinha de areia e colocarmos em cima e contarmos com o computador, vai ter milhares e milhares de grãos. Vai? Quantas estrelas existem no universo? Esse Deus é grande, não é? O inimigo foi afrontar o Senhor. Isso que foi escrito no livro de Jó, de Moisés. O livro milenar, com 4.100 anos. Nos falando hoje, para que nós fiquemos fortes. Agora vamos comigo. Duas só pesquisas assim. Uma folha de uma árvore é tão complexa quanto a região metropolitana das grandes cidades do mundo. Complexidade de uma folha de uma árvore. Cientificamente falando. Um ovinho, uma gema de um ovo, acho que é mais complexa do que qualquer máquina inventada pelo homem. E Deus fez 70 perguntas retóricas para Jó. Aí Jó entendeu. Depois nós vamos ver a resposta dele. Uma das maiores autoridades médicas do mundo hoje, na oftalmologia, Dr. Donis Wilson, ele falou que há em cada olho humano 2 milhões de fios duplos incapados. Se não fosse assim, daria um curto-circuito e nós não conseguiríamos enxergar. Arte ótica. Vá na internet e pesquise aí corpo humano. 1h e 35 minutos mostrando a riqueza de detalhes do corpo humano. Mais uma. Dr. Nuremberg, Nobel de Biologia do século passado, falou que nós somos um ser programado geneticamente. Somos um ser computadorizado geneticamente. O código de vida não se origina de evolução nenhuma. Foram plantados em nós, isso pelo Todo-Poderoso. Jó 42:2, nosso Deus tudo pode, seus planos não podem ser o quê? Interessante que eu tenho 2 filhos, né? Um com 34 e outro com 27 anos. Mas eles eram pequenos também, né? E eu fiquei assim impressionado com uma experiência de um palestrante, Mark Phillips, americano, adventista. Ele falou que as crianças têm pós-doutorado em fazer pergunta difícil, sem resposta. E o menininho de 4 anos perguntou: papai, qual é o tamanho de Deus? Pregador, um homem teólogo, de orientação de Deus, estava passando um avião. Ele falou: filho, olha aquilo lá. Que tamanho é aquele objeto? O menininho olhou e falou: é pequenininho, papai. Amanhã eu vou te mostrar aquele objeto. Ele levou lá no aeroporto e
e mostrou um zumbão, 400 passageiros, e falou para o menino: que tamanho é aquele lá que você viu ontem? Pai, é grande, muito grande. É assim, é o seu Deus. É assim, quando você está distante de Deus, ele é pequenininho e seus problemas grandes. Quando você está perto de Deus, ele é grande e seus problemas pequenininhos. Aí o menino conseguiu entender qual o tamanho de Deus. Jó 42, 2, que ele fala: eu sei que tudo podes, e seus planos nenhum podem ser frustrados. Interessante nós temos conhecimento, a doutrina nossa, nós temos 28 crenças no livro Isto Cremos. E aí mostra que nós não cremos no acaso, não cremos no azar, não cremos em feitiço, não cremos em olho gordo, não cremos em sexta-feira 13, espada de São Jorge, minha mãe botava muito atrás da porta lá em casa. Nós não cremos ferradura, folha de arruda atrás da orelha. Porque Deus diz que dirige todos os multiversos, tudo. Deus dirige. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem que ele tome conhecimento. Nenhuma folha cai sem que ele tome conhecimento. Por isso que nós não cremos em autoajuda, no crendices, cremos na palavra do Senhor. Amém? Nosso Deus está no comando. Ele que faz as perguntas. E Paulo reforça: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Terceira verdade que mudou a vida de Jó está no verso 2. Eu falei daquilo que não entendia. Três coisas que Jó fez. Ele perguntou, ele questionou e ele se defendeu. Mas quando Deus falou, ele falou: meu Deus, eu não entendia. Eu te conhecia de te ouvir falar de ti. Agora meus olhos te veem. Interessante, né? Ele tinha uma pálida ideia de Deus, e mesmo assim o Senhor do céu falou que não existia homem mais íntegro, reto e temente a Deus aqui na terra. Está exaltando a figura nossa. Nós somos pequenininhos, somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos ama e vai nos salvar. A salvação é estendida a cada um de nós, como foi para Jó. Para nós entendermos um pouquinho mais, Mark fala também uma experiência de um indivíduo que nunca tinha visto o mar. Ele já estava saindo da adolescência e ele tinha um desejo de conhecer o mar. Pagaram a passagem dele para o litoral, ele foi para o litoral, ele virou para o litoral, chegou lá, ele viu o mar e disse: agora eu conheço o mar. Interessante que levaram ele na presença de um marujo que vivia nas procelas do mar. Tinha trabalhado 40 anos na Marinha Americana, conhecido quase o mundo todo, viajado pelo mar. Falou para aquele jovem: eu também conheço o mar. Qual é a diferença deles dois?
Aí Jó mostra com sabedoria que conhecia muito pouco a Deus. Agora eu te vejo, agora eu estou começando a te conhecer. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder não. Sabe o que nós vamos fazer quando tivermos 1000 anos com o Senhor lá no reino de Deus? 1000 anos. Já estudamos aqui, sabemos esse período milenar que ficaremos com o Senhor. Sabe o que nós vamos estar fazendo lá? Mark Filho fala com sabedoria. Um dos maiores teólogos que nós temos aqui, ele falou que nós vamos estar fazendo, sabe o quê? Estar conhecendo a Deus. 1000 anos. Conhecimento completo não. Vamos estar conhecendo a Deus. 1 milhão de anos lá na glória do Senhor. Sabe o que nós vamos estar fazendo? Conhecendo a Deus. 1 bilhão de anos. Sabe o que nós vamos estar fazendo? Conhecendo a Deus. Deus é inesgotável no seu ser. Para nós termos uma ideia, hoje a ciência fala que nós usamos até 10% da nossa capacidade intelectual. Gente, com esse pequeno conhecimento, quantas proezas o homem tem feito aqui na Terra? As megas construções, estava vendo no YouTube, tem 40 mega construções. Uma delas foi uma 7ª maravilha em Itaipu. Trouxe os dados, mas o tempo é pequeno, para informar para os irmãos. Uma só das 40. Sete quilômetros de comprimento, 65 andares de altura. Canal do Bananã, o novo canal agora, reformado. O túnel sobre os Alpes Suíços. A ponte que conecta Dinamarca da Suécia, são grandes maravilhas que o homem fez usando menos de 10% da capacidade. Imagina o ser humano restaurado, usando 100% da capacidade no corpo glorioso. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou no corpo, não no espírito, no corpo carnal. Adentrou em porta fechada, num corpo glorioso, corpo, nem espírito não, nem corpo. Pelas portas, esteve ali com os discípulos e eles ficaram espantados. É um fantasma. Me deu o que tem de comer. Deram peixe e mel, favo de mel, e ele comeu no corpo. Atravessou as portas maciças, adentrou ali. O corpo glorioso nós vamos ter pós-ressurreição. Aqueles que morreram. Os que morrerem, quando estiver trasladado no corpo glorioso. Pós-ressurreição, Jesus saía de Jerusalém, do sul, e ia até o que? Galileia do norte, sem percorrer o trecho. O corpo glorioso, não o espírito. E nesse mesmo corpo foi assim para os céus. Que velocidade ele percorreu. Diz aqui o estudo, se ele percorresse a nossa velocidade máxima, que é 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz, há 2000 anos ele não tinha saído do portal dos céus ainda. Só o diâmetro do nosso universo nós percorreríamos a velocidade da luz
93 milhões. Que velocidade é essa? Que natureza é essa? O Getsemane, Pedro, quando cortou a orelha de Malco, que é o servo do sumo sacerdote, Jesus pegou lá, implantou a orelha e falou o quê? Pedro, Pedro, com toda a calma, ele, que é o Criador, Deus Filho, revestido na carne, falou ali para ele: Pedro, se eu quisesse, falaria para o Pai. 12 legiões de anjos estariam aqui agora. Que velocidade esses anjos viriam para atender o Senhor Jesus. Aquilo que não está no conhecimento nosso, humano, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que vão. Transcende a mente humana. Agora já começa a entender. Eu ouvia falar de ti, agora estou começando a te entender. A última verdade que mudou a vida de Jó: eu me arrependo, Senhor, me abomino. Reconheceu o estado dele de incapacidade humana. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós nos achamos pecadores. E Deus sabe disso. Conhece a nossa natureza humana. Diz que na presença do Altíssimo, do Criador, até os serafins cobrem os rostos. A última investida de Deus. Deus, quando restaurou a vida de Jó, sabe o que o Jó estava fazendo? Capítulo 42, no verso 10, falou que ele estava fazendo intercessão pelos amigos dele, que o maltrataram, o acusaram. Ele estava orando a Deus pelos amigos. E interessante como Deus é todo poderoso, né? Quando aquele vento veio, destruiu, acabou, massacrou Jó, Deus também, o vento não veio de Deus, como eles disseram, ele veio de Satanás. Jó estava sendo provado. E agora Deus aparece a Jó num vento. Jó, como era um sábio doente, sabia que não era época de vento. Uma coisa vai acontecer. Aí Deus faz a restauração e vai completando, e mostra aqui que restaurou a saúde de Jó. Recompôs Jó, curou Jó da lepra, os cânceres, cabelo louro, um novo homem, se ergueu diante de Deus e viveu mais 140 anos, uma vida financeira melhor que a anterior. Todos os amigos levaram joias, anel de ouro e espécie, tá? Mostraria a mão de Deus, mostraria a restauração. Ficou mais rico do que ela. Os amigos de Jó foram restaurados, porque Deus restaurou a Jó e a reputação de Jó. Mandou que seus amigos levassem a oferta para Jó orar por eles. Jó
Jó percebeu que só assim o Senhor aceitaria. E Jó já estava fazendo a oração intercessória pelos seus próprios amigos que o massacraram. E o casamento de Jó foi restaurado também. Vou mostrar para vocês. Quando a mulher falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, no coração dela acabou, né? Mas no coração de Jó não acabou não. Porque Jó, no capítulo 19, verso 17, fala que o hálito dele, quando ele estava doente, fedia diante da mulher dele. Ele continuou com a mulher. E agora que ele está na pirâmide, ele não desprezou a mulher, ele continuou com a mulher. Eu e você, o que faríamos? Estamos numa situação, somos rejeitados, agora estamos na pirâmide, o que a gente vai falar? A fila andou. A fila andou. Mas Jó não. Continuou a mesma mulher. Plano de Deus? Plano de Deus. No plano de Deus não tem separação. Nós separamos. O plano de Deus não tem separação. Os 10 filhos de Jó. Deus deu 10 filhos para Jó. Interessante que na restituição diz que ele dobrou tudo, né? Dobrou as cabras, os camelos, dobrou toda a criação. Tem alguma coisa errada? O que os irmãos acham? Jó perdeu quantos filhos? Deus restituiu tudo em dobro. O Oséias vai dar essa resposta para ele, mas não dá não. Não vou te constranger não. Só deu 10 filhos. Sabe por quê, irmãos? A palavra mostra aqui que o Senhor Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo pelo ser humano. Ele não morreu por cabrito, por camelo e por bode. Nós não morremos. Estamos dormindo, aguardando a ressurreição. Os filhos morreram, mas estavam aguardando o Senhor, nas mãos do Senhor. Um cabrito morre, um camelo morre, uma cabra morre, mas o homem não morre. Mostrou aqui. Por isso que ele só deu 10. Com as 10 nas mãos do Senhor, são 20. Tudo. Então ele deu tudo em dobro. E mostrou que o ser humano, quando morre, o fôlego volta a quem? A Deus que deu. Os animais não. Capítulo 42, verso 2. O nosso Deus tudo pode, e seus planos não podem ser o quê? Se nós decorarmos isso e aplicarmos na nossa vida, vamos ter sucesso. Diz os pesquisadores aí, os teólogos, que nós temos um vazio dentro da gente, com o formato de Deus. E sabe só quem pode preencher isso?